Bom sábado aos irmãos. Nós viemos aqui para adorar o Criador, né? E a apresentação da criança é uma forma de adoração ao nosso Deus também. Porque Deus pede que todos os seus filhos venham se apresentar diante dele. Não é assim que a Bíblia fala? E a criança não tem o poder de se apresentar sozinha, por isso que está em esse todo aparato, todo esse aconchego para que Deus possa conhecê-la, né? Então é muito bonito e faz parte da adoração também. Irmãos, o que eu trouxe para vocês hoje é um estudo que eu estou fazendo, não estudo, mas são as coisas que eu tenho na minha mente há algum tempo, e principalmente nos dias de hoje, na minha área, que é da área da educação, e principalmente nos momentos que nós vivemos hoje, sobre o poder da expressão, o poder da linguagem, né? E o que a linguagem significa? O que a linguagem acarreta na vida de cada um? Por que a linguagem, o poder de se expressar, a comunicação, ela é importante, né? Então trouxe algumas coisas filosóficas aqui para vocês, para a gente poder entrar no sermão já já. Na linguagem e na lógica, né? Frege ele diferencia sentido e referência. O significado de uma palavra não é apenas o objeto que se refere a essa palavra, né? É um princípio fundamental da linguística e da filosofia da linguagem. Quer ver um exemplo? Eu comi uma manga. A manga da blusa está suja. A palavra é uma só, manga. Então, qual o significado que ela tem? Depende do contexto da frase que a gente está usando, né? Russell já diz também, desenvolve a linguagem, desenvolve a teoria das descrições. E muitas vezes a linguagem pode parecer referencial ao que não existe. Podemos até falar agora sobre o atual rei da França. Existe o rei da França? Não existe o rei da França, né? E Wittgenstein, em Tratados Lógicos Filosóficos, ele diz que, muito importante isso daqui, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Olha que interessante. Os limites da sua linguagem, daquilo que você é capaz de conceber como comunicação que é enviada a ti, é o limite do mundo que você conhece. É interessante isso, como nós somos limitados. Nós somos muito limitados pelo meio que vivemos e pelas expressões e comunicações que nós adquirimos durante a nossa vida. E a linguagem ela pode ser dividida bem assim, simples mesmo, que o negócio é muito amplo, sobre realismo e construtivismo também. No realismo, a linguagem descreve uma realidade objetiva. E o construtivismo, ele constrói a realidade. Nossa compreensão do mundo depende das estruturas linguísticas que nós temos. Vou falar uma coisa com muito carinho, com muito cuidado. Estão tentando há algum tempo já mudar a linguagem, para que a nossa cultura também mude. Você entendeu? Conforme a cultura mude, aí, construtivismo. Você constrói uma realidade da compreensão dependendo de uma estrutura linguística. A sociedade vai aceitar certas situações, certas complexidades comportamentais, de acordo com a linguagem que ela vai se adaptando, né? E a linguagem ela é viva, irmãos. Um exemplo disso é que antigamente falava mecê, vós mecê, e hoje é o quê? Você. Antigamente era senhor, hoje é o quê? Senhor. E assim por diante, vai se adaptando. A linguagem e a mente também diz o seguinte, Chomsky diz que existe uma gramática universal inata à mente humana. Roubo sempre foi roubo, ó a linguagem, a palavra roubo. Não é a mesma palavra em tupi-guarani, não é a mesma palavra em chinês, não é a mesma palavra em nada, mas o contexto do roubo é uma linguagem inata
a mente humana desde que existe ser humano. Davidson, ele trabalha com a ideia de compreender a linguagem e entender intenções. Então, eu gostaria que cheguei aqui para você gravar essa palavra, intenção. Quais são as intenções hoje da nossa sociedade? Como nós estamos nos expressando como povo de Deus? Como que as pessoas estão nos enxergando? Qual a linguagem que nós estamos passando para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Né? Para Lucilene, é Lucilene o nome dela? Luciane, ela não é adventista, ela é adventista? Você é? Não. Qual a linguagem que nós estamos passando para ela hoje aqui? E qual a linguagem que nós temos passado desde o dia que ela nos conheceu? Vocês estão entendendo o poder da comunicação e da linguagem, como ela é feita? Né? Poderia simplesmente, nós já vimos, não que antes não fosse importante, mas sempre é importante a apresentação de uma criança, mas eu acredito que a igreja vai amadurecendo, vai ficando com mais recursos também, mas poderia vir aqui, simplesmente dobrar o joelho, um negócio bem rápido, né? Todo mundo sairia no horário, certinho, bonitinho, mas não. Qual é a linguagem, a intenção que nós temos quando nós estamos aqui dentro da casa de Deus? Irmãos, isso é muito importante. O Juninho já pregou uma vez aqui sobre intencionalidade. E algumas coisas assim, de várias pregações, eu tenho guardado para mim. E hoje eu quero falar com vocês sobre o declínio da linguagem, a corrupção do ser. Né? Lá em Mateus 5, versículo 37, vamos colocar lá, por favor. O que fala lá sobre a nossa comunicação? Mateus 5, versículo 37. Antes de vocês puderem ler aí, gostaria de cumprimentar a irmã ali que eu estou vendo aqui, a dona Neuza. Prazer tê-la aqui, viu? Muito importante. Eu, pelo menos, fiquei, acredito que a igreja ficou muito feliz também, viu? Alguém pode ler para a gente? Irmãos, nunca se escreveu tanto, nunca se falou tanto e nunca se entendeu tão pouco. Essa é a verdade. Eu assisto muito podcast, só que eu sei filtrar os podcasts que eu assisto. Porque tem uns que não merecem nem ligar a televisão. E você vê que dentro de um certo contexto tem centenas e milhares de ideias sobre um único contexto. Divergências, duas pessoas, dois filósofos divergindo, dois engenheiros se divergindo. Um exemplo disso que eu estava assistindo sobre a viagem à Lua, né? Aí dois engenheiros no Inteligência falavam assim, o homem foi à Lua. Ele falou assim, mas eu também sou engenheiro, e para mim o homem não foi à Lua. Ele falou, mas você não é maior que eu, você é professor de universidade, eu sou bacharel e trabalho com engenharia. Você conhece na teoria, você é professor, eu conheço a prática. Aí ficou os dois, um debatendo, um acredita, outro não acredita. Nunca se falou tanto, nunca se escreveu sobre tanto, e paradoxalmente, nossa, travou. Nunca se entendeu tão pouco sobre a vida e sobre as situações da vida, né? Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo o declínio da linguagem. E com ele vemos a queda do pensamento, da verdade e da dignidade humana. A palavra de Deus nos lembra a importância do falar reto. Está escrito ali, ó, né? Que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. O ser humano, ele tende a falar um pouco mais do que deve. E eu vi isso aí na prática, quando eu me virei professor. Isso me ajudou muito como pessoa, você virar professor. Lidar com o ser humano, lidar com crianças. Crianças, elas não escondem a verdade.
Ou elas gostam de você, ou elas não gostam de você. Elas não fingem. Elas não vivem uma máscara, um véu que você enxerga mais ou menos como elas são. Elas são o que são mesmo. E a gente se esconde atrás de máscara. A gente tem freios morais, né? Freios morais e tantos freios que tem por aí, né? Sabe, irmãos, quando a linguagem se corrompe, a sociedade logo a segue. Quais os tipos de linguagem que nós temos hoje, irmãos? Nós temos linguagem escrita, linguagem falada, linguagem corpórea, linguagem emocional, através da linguagem corpórea, e tanta a linguagem dos surdos e mudos, linguagem em braille. Nós temos tanta linguagem que a gente não consegue, e acho que muita coisa para se descobrir ainda. O ser humano é muito complexo, sabe? A palavra, ela conduz à sociedade. A palavra é a ponte entre o coração e o mundo. Se a ponte está quebrada, o que sai do coração jamais chegará íntegro ao próximo. Irmãos, se o que sai do meu coração está corrompido, não vai chegar para transformar a sua vida em você. Porque primeiro, as pessoas, até acho que o William que falou ali na escola sabatina, né? E tem a ver com a linguagem. Faço o que eu faço, não, faço o que eu mando, não faço o que eu... Isso é uma contradição tremenda. Como é que o pai educa um filho? Falou assim, ó, eu sou seu pai, você faz o que eu mando. Mas não faz o que eu faço não, que vai dar errado para você. Né? E a gente, é uma contradição tremenda. Irmãos, eu gostaria de falar assim, um primeiro ponto aqui importantíssimo, a linguagem como dom de Deus. Eu já até comentei com o Breno, estou resumindo um pouquinho, tá? Porque para que nós possamos ficar aqui acomodados e ninguém ficar com pressa, as crianças começam a ter fome, então estou dando uma resumidinha. Gênesis 1, versículo 3. Vamos ver o que está escrito lá, Gênesis 1, versículo 3. Alguém pode ler para a gente? E Deus disse... O que quer dizer Deus disse? Deus falou. E ele falou o quê? Isso não é palavra? A palavra não é só som. A palavra é criadora, reveladora, relacional, e foi através dela que o homem nomeou os animais. Foi ou não foi? Se comunicou com Deus, instrui seus filhos. A linguagem foi dada para o ser humano, sabe para quê? Para revelar o caráter de Deus. Como é que você revela o caráter de Deus para outra pessoa? Se não é através da sua linguagem. Daquilo que você era, daquilo que você se tornou. Daquilo que você foi, da nova criatura que você é agora, né? Sabe, irmãos, o caráter de Deus... Ele é revelado como verdadeiro, claro, justo e fiel. Através do som, da boca de Deus, tudo se fez. Então, o poder maior do universo é o poder de Deus. Mas o poder de Deus só é possível através do som da sua boca. Claro que se Deus pensar também as coisas podem existir. Não vamos limitar o poder de Deus aqui. Mas a Bíblia diz que o poder vem da palavra de Deus, da boca de Deus. Várias passagens na Bíblia está assim, porque eu, Senhor, o disse. Olha a importância aqui da palavra. E foi através da palavra também que se causou um reboliço no céu. Foi através do som da boca de um anjo, de ideias que estavam no seu coração, que ele começou a ter uma linguagem diferente no céu. E através do que ele falava, se causou o que? Dúvidas no coração dos seres celestiais. Através da comunicação que Deus dava para os seus seres que ele criou, entrou em confronto com aquilo que Lúcifer falava sobre o Deus que os tinha criado. Então a linguagem ela pode ser para o bem e para o mal. Não tem como.
Deus criou o livre-arbítrio, ele deu essa opção, ou para o bem ou para o mal. Até ele mesmo diz lá na Bíblia, eis que põe diante de ti bênção e maldição. Deus deu, sabe o que quer dizer que ele faz isso? Sabe o que quer dizer quando Deus fala, eu te ponho para você escolher entre a vida e a morte? É o livre-arbítrio que você tem. O que você tem feito com aquilo que você tem aprendido sobre Deus? Como as pessoas estão te vendo lá no seu trabalho? Como as pessoas estão te vendo na vizinhança, na sua casa, os seus filhos? Estamos vivendo somente uma mentira fantasiada de verdade? A lição dessa semana foi muito importante. O conhecimento de Deus não é suficiente. Conhecer a Deus não é suficiente. Temos que ter o quê? Um relacionamento com Ele. Alguém conhece mais a Deus do que Lúcifer, irmãos? Diz que a orla de Deus tocava os pés de Lúcifer. Ele andava no meio das brasas, das pedras preciosas, não é isso que a Bíblia diz? Mas ele não tinha experiência com Deus. Não tinha experiência, só tinha conhecimento. E o conhecimento não é suficiente, irmãos. Nós temos que ter relacionamento com Deus. E a lição da semana também girou em torno de um certo tipo de linguagem. Moisés queria conhecer mais a Deus. E Deus também queria ser conhecido. Só que hoje, irmãos, Deus não vai se manifestar como ele se manifestou no passado. Não que ele não faça isso individualmente em alguma situação. Eu acredito sim. Deus pode se revelar sim. Pode se revelar miraculosamente, de modo sobrenatural. Se alguém falar para mim assim, eu vi Deus, eu acredito. Eu vi um videozinho essa semana, né? Sobre algumas pessoas que estão no leito de morte, no último minuto da morte. E é algo terrível, que as pessoas desesperadas, querendo fugir, socando, dando soco, pessoa andando pelo supermercado, e de repente olha para cima, olha para o lado e começa a se desvencilhar, dá soco, dá chute, dá tudo, e por uns 2 minutos, assim, de repente, ele é acuado num cantinho assim, e fica com medo daqui que ele está vindo, e morre. A câmera do mercado mostra. Morreu. As pessoas chegam, vêm, começam a fazer ressuscitamento, nada. Vários vídeos desse tipo. Aí mostra o vídeo dos justos quando morrem, né? Uma senhora olhando para o teto e a filha pegando a mão da senhora e falando assim, tem 4 anjos voando em cima de mim. E a filha pega o celular e fala, mãe, não tem nada. Ela falou, tem. E eles estão com os braços abertos para mim. Deus, irmãos, Ele quer se revelar para nós. Como você tem enxergado esse Deus? Através da queda da linguagem do mundo moderno, nós estamos vendo hoje que família já não é mais o quê? Importante. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo aqui, que a igreja já foi, uma vez no YouTube, já foi bloqueado por causa de mim. Mas essa semana, nós vemos o quê? Um cancelamento muito apropriado em São José dos Campos. Quem conhece a fala dessa pessoa vai enxergar que o cancelamento foi correto. Apesar de ser político. Não vamos separar as coisas. Mas foi correto. A pessoa, quando fala que a família é detentora de todos os problemas da sociedade, uma família tradicional, que todo o racismo, todo o preconceito, qualquer tipo de neurose vem da família tradicional, cristã, é perigoso. Agora, o mais perigoso, irmãos, é quando você vê cristãos apoiando este ou aquele escritor. Porque falta do conhecimento. A linguagem que essa pessoa está passando para ela é uma linguagem deturpada. Onde a família não é mais importante.
onde ser homem não é importante mais. O homem tem que ser fraco, tem que se emocionar facilmente, tem que chorar, tem que fazer isso. Não que o homem não possa fazer isso. Pode. Ele pode. Ele deve fazer. Deve extravasar os sentimentos. Mas do jeito que está sendo feito, nós homens vamos ser cada vez mais fracos. Uma linguagem que ser homem hoje é ser tóxico. É ser tóxico. Aquele homem que provê, aquele homem que guarda, que protege, que cuida, está se tornando tóxico. E aí vem um grande problema da sociedade, né? Quando a sociedade fica dividida. Fica dividida, irmãos. E quando a sociedade fica dividida, é mais fácil de ser corrompida. É muito mais fácil. A Bíblia tem vários aspectos sobre isso, e a própria natureza humana e grandes pensadores falavam assim, dividir para conquistar. Quer conquistar uma cidade, quer conquistar o poder, divide a opinião das pessoas. Divide a opinião de uma igreja. Né? Nós corremos um risco muito grande. Isso tem acontecido dentro da nossa igreja. Pensamentos que não deveriam entrar nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas crianças, já estão incutidos na mente dos nossos filhos, dos nossos netos. Onde, mas Deus é amor, e o amor supera tudo, e eu não acredito que Deus vai me condenar só por causa disso, daquilo, porque Ele é amor. E eu não estou fazendo nada além de amar. A linguagem, ela tem se declinado, irmãos. Mas o que nós vivemos hoje? A linguagem como mentira. Palavras são usadas para enganar, não para revelar. Né? Você quer ver uma coisa de mentira? Alguém conhece? Claro que é uma sátira. Alguém conhece algum político verdadeiro? Oi? Eu não vou dizer para você que não existe, porque... Não, verdade. Mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Porque eu falar assim, não existe, é uma coisa assim bem forte, né? Existe na matemática aquilo que é plausível, aquilo que não é plausível, né? É plausível, quer dizer, pode acontecer, né? Só que até agora eu não vi. Usados para enganar, não para revelar. Lúcifer usou essa retórica para confundir os seres dos céus, irmãos. A mentira como norma. A mentira como verdade. Não é isso que ele fez com Eva? Ele foi lá, Eva teve um tete-a-tete lá com a serpente lá, e ela não tinha o poder da linguagem que Lúcifer tinha. Da neurolinguística de Lúcifer ali. Só mudou a frase do que Deus disse, um pouquinho mudou o significado da frase. Mas Deus não disse. A palavra não estava escrito nisso daí. Não foi assim que Deus disse? Deus disse, Deus não tem esse negócio de não disse. E a gente faz isso com as pessoas hoje. Mas não era assim? Mas não foi assim? A gente coloca o não. A gente confunde as pessoas. Mas Deus não disse que não era para comer? Não, de toda a árvore pode comer, mas dali eu não posso. Mas Deus não disse. A mentira que se parece como uma verdade, né? Hoje vivemos no mundo das fake news, e as fake news existem mesmo, irmãos. Não é mentira. Só que ele existe em todas as esferas. Existe um lado que só existe fake news e o outro lado que só existe fake news para o outro. Mas, na verdade, todos estão impregnados de fake news ali, de mentiras. E a maior mentira que existe é quando você mente sobre si mesmo. Isso é complicado. Sabe? Uma maior mentira que pode existir, tem que falar sobre nós, é fingir ser cristão. Fingir ser adventista do sétimo dia. Fingir que eu amo uma pessoa e não estou nem um pouco me preocupando com ela. Ser politicamente correto. Mentira do
desculpa a palavra, irmão, desgraçada com essa mentira, politicamente correto. Seja quem você deve ser. Cristão, eu estou falando, tá? Se você é violento, não vai ser violento. Seja cristão como você deve ser. Sabe? Nós vivemos num mundo hoje da linguagem superficial. As redes sociais promovem falas vazias, opiniões apressadas, slogans no lugar de sabedoria. As pessoas se comunicam hoje através de emojis. Eu vi um videozinho também no podcast de dois jovens conversando e eles sabiam o significado de todos os emojis, né? Gente, você fica ali 5 minutos assim, esse responde, outro responde, esse responde, responde. Eu não entendi nada e eles só com emoji, sem uma letra. É impressionante. Eu falo assim, não quero entender não, porque vai que eu gosto disso aí, né? Não quero entender. Mas é verdade, as pessoas hoje se expressam com cliques. Cliques. Sabe? Joia, tem gente que só sabe da joia, né? A primeira vez que eu vi um negócio que está escrito VLW, né? O que quer dizer isso? E para mim saber que era valeu? Eu sou velho, gente. E para mim saber que aquilo era valeu? E BLZ. E para mim saber que aquilo significa beleza? Até um aluno falou assim, nossa, professor, o senhor é da época dos dinossauros, né? É verdade. A linguagem para eles, irmãos, é diferente da nossa linguagem. Agora, o que está tendo é o seguinte, uma barreira invisível entre o que eu sei como ser humano e como eu devo me expressar para que os jovens não tenham essa ruptura. Por isso que é importante a igreja se conviver com os mais velhos. A igreja conviver com aqueles que sabem muito. E também os mais velhos conviver com novas gerações para ver o que precisa se adaptar, o que precisa consertar. A visão de um é diferente do outro e todas são importantes. O maior movimento jovem do mundo tem um nome, você sabe qual é? O Juninho sabe qual é. Hillsong. Acabou, irmãos. Deu em nada. Tinha não sei quantos milhões de jovens no mundo inteiro, para 50 ou 60 milhões de jovens. A nossa igreja, ela tem em torno de 20 milhões mais ou menos, né? Como igreja. O Hillsong, ele atingiu de 60 a 80 milhões de jovens no mundo inteiro, até mais. Mas durou aí uma década mais ou menos aí. Acabou. Sabe? O jovem era um movimento de jovem. Hillsong era um movimento musical de uma igreja cantada de somente jovem. O que aconteceu? Não tinha referência dos anciões, daqueles... Nós temos um caso na Bíblia sobre isso, né? Não foi? Do filho de Davi? Você vai ouvir quem? Os anciãos ou os jovens? O que aconteceu? Ouviu os jovens? Perdeu seu reinado. Perdeu seu reinado. Irmãos, ofensa gratuita. A linguagem tornou-se uma arma, não um instrumento de paz, sabe? As pessoas querem lacrar hoje. E lacrar é você derrubar uma pessoa. É derrubar um contexto, derrubar um argumento. Independente se você vai ofender, independente, o importante é que você seja aquele que lacrou. Aquele que saiu por cima. E o cristão, irmãos, ele não pode sair por cima em muitas situações. Paulo falou o seguinte, eu fiz de tolo para conquistar o tolo. Aquele que não se ajusta e não se deixa ajustar ali, como é que eu vou ficar só lacrando? E a verdade, ela tem que ser exposta para outra pessoa, não como lacração, mas como verdade. Não para desmerecer a pessoa na frente de um monte de outras pessoas, para descreditar uma ideia, né? Hoje em dia as pessoas, elas não discutem ideias, elas não destroem ideias, destroem as pessoas que estão por trás das ideias. E isso é errado. Isso é lacrar. Você destrói a pessoa.
não o argumento que ela está argumentando ali. E Jesus, por todas as vezes que ele argumentou, ele nunca destruiu ninguém. Ele nunca destruiu ninguém. Ele destruía a ideia. Jesus me falou, não era assim que está escrito? Não era assim? Não é assim? Até com Lúcifer, com Satanás no deserto, Jesus usou uma linguagem que Satanás conhecia. Não está escrito isso? Está escrito isso aí lá. E você sabe que está escrito. E Lúcifer não teve o quê? Argumento. Não teve argumento. Né? Irmãos, perversão do sentido. Conceitos morais e espirituais estão sendo rebatizados para parecerem aceitáveis. Né? Hoje nós temos igreja aí de tudo quanto é tipo de perfil, né? Cristão, estou dizendo. Né? Nós temos igreja com cultos, sei lá, pentecostais, neopentecostais, culto afro, misturado com banda, com quimbanda, tá? Temos várias igrejas evangélicas assim. Não totalmente, mas nuances, algumas coisas culturais. Né? Nós temos todo quanto é igrejas evangélicas que pastores são homossexuais. Né? Igrejas evangélicas em que as pessoas usam dread, piercings e podem se tatuar. Igrejas evangélicas, não que, irmãos, eu vou falar uma coisa para que talvez eu possa ser mal interpretado. Se você tem tatuagem, veio para a igreja, a sua consciência, você não conhecia Deus, é diferente. Agora, quando uma igreja evangélica promove a tatuagem, promove os dreads, os piercings, a manipulação do corpo, aí, com pastores incentivando isso, dizendo que você tem total liberdade sobre isso, aí é o perigo. Dentro da igreja. Tem gente que faz tatuagem dentro da igreja. Isso que eu estou falando não é retórico, não é uma mentira, é uma verdade. Então, qual é o tipo de linguagem hoje que nós estamos passando para o povo aí fora? Nós, como igreja adventista, nós somos a única igreja do mundo que Deus instituiu para que pudesse revelar o caráter dele como ele é. A verdade, como ela deve ser dita. E não tem como dizer essa verdade para outras pessoas se não for através da linguagem do meu corpo, da minha mente e da minha boca. Não tem como. Hoje nós vemos igrejas de tudo quanto é tipo, igrejas totalmente negras, totalmente escuras. Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, não era assim. A mesma igreja. Minha prima é minha prima não, minha tia, meus tios são da Assembleia de Deus. Todos estão pintados de preto agora, por dentro. Preto, totalmente preto. Né? Por quê? Uma igreja que segue tendências. E a nossa igreja não segue tendências, irmãos. Nós seguimos o céu, seguimos o caminho do céu, seguimos a Jesus Cristo. Nós não seguimos tendência, que esse negócio de tendência é coisa maligna. Isso é um sinal do final dos tempos, irmãos. O mal recebe novos nomes, mais bonitos, mas o veneno continua o mesmo, sabe? 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 3. Está indo já para o finalzinho, tá? 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 3. Vai projetar ali, João? Eu vou ler com os irmãos aqui. Nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, caluniadores,
Isso, olha lá, sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de... O que quer dizer mais amigos dos prazeres que amigos de Deus? Quer dizer, tem uma certa amizade com Deus ainda. Cara, Timóteo foi muito inspirado a ler isso daí. É o reflexo da nossa sociedade ou não? Se alguém lesse isso aí na Idade Média, irmãos, não fazia sentido. Se alguém lesse aí em 1800 e pouquinho, famílias conservadoras, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, o povo veio lá da Europa fugindo, né? Perseguido, chegou lá, formavam comunidades inteiras cristãs. Lê isso daí, parecia que não é de mim que ele está falando, não. Ele está falando do mundo lá fora. Hoje isso aí está na igreja, irmãos. As pessoas amam mais a si do que o próprio filho, do que a esposa, do que o marido, do que todo mundo. O resultado na sociedade, a verdade morre, e onde não há verdade, o amor também morre. Sem amor, a justiça desaparece. A justiça desaparece. Famílias inteiras desfeitas por mal-entendidos e palavras malditas. Políticos manipulando massas com discursos vazios. Ontem, de tarde, eu estava assistindo... quinta-feira também, ontem um pouquinho também. Sobre a origem... Eu estava falando sobre linguagem, né? Tô pegando esse sermão aqui. A origem do Terceiro Reich. Levou 15 anos para se originar. Mas através da linguagem, através da propaganda do que ele queria passar para o povo, ele conseguiu criar o Terceiro Reich. E o que foi Hitler para o mundo, irmãos? Foi a pior tragédia que o mundo já teve. Claro que não só ele, como outras coisas. Mas foi a pior tragédia da humanidade. Como que um único homem, que nem alemão era, austríaco, um fracassado, como que ele conseguiu, chegou a ser cabo, o máximo a ser cabo, como militar, como que ele conseguiu enganar e iludir uma nação inteira? Através da linguagem. Através daquilo que ele queria expressar. E aquilo que o povo queria ouvir. Até esse documentário da History Channel diz o seguinte, que se o povo não quisesse ouvir aquilo que ele queria, que ele falaria, porque ele percebeu isso. O historiador diz assim, Hitler percebeu que ele teria que falar o que o povo queria ouvir. Prometer aquilo que o povo queria, e ele teria o povo nas mãos. Irmãos, o mundo hoje está prometendo tudo para vocês. Ele promete que você vai ser feliz fora do casamento. Ele promete que você dá um puladinho de cerca, não tem mal nenhum para você. Ele promete que para você pode ter todos os prazeres do mundo. Ele promete tantas coisas nesse mundo, mas só para ter você nas mãos dele. Isso é verdade. Não existe diferença entre as palavras de Hitler e as palavras do mundo para nós, irmãos. Nós corremos o risco de ser iludidos por essas palavras, por essa linguagem, comunicação que nos chega, e não dá valor mais. Hoje em dia, aconteceu várias vezes nesses 15 anos, já quase 15 anos que eu sou professor, desde que eu comecei a eventuar, eu vi muitos professores se separando. Muitos. Mas muitos. Mais de 50 professores se separando. Cada ano eu estou numa escola diferente. 10 escolas diferentes já na prefeitura. No estado eu trabalhei em 5 ou 6 escolas diferentes. Eu vi muitos casais se desfazerem nos relacionamentos. Por quê? Por causa o eu é mais importante. Eu casei para ser feliz e essa pessoa não me faz feliz. Só que quando a gente casa para outra pessoa ser feliz. Eu aprendi isso aí. A gente casa, quando você casa para fazer o outro feliz,
você corre um risco muito grande do outro tentar te fazer feliz também. Agora, quando você casa para que o outro te faça feliz, é um pensamento egoísta. Eu só vou te amar se você me amar. Imagina se Deus fizesse um negócio desse. Se Deus falasse para mim assim, Ézer, eu só vou te amar se você olhar para mim diferente e me amar, começar a me amar. Como seria cada um de nós hoje aqui, irmãos? Sabe, irmãos, igrejas que trocam o evangelho por frases de efeito é uma igreja que não tem a verdade. Hoje em dia temos muitos coaches aí dando sermões. E olha, eu já assisti alguns sermões até na televisão mesmo desses coaches espirituais aí. Ele mexe com você mesmo. Ele tem palavras de efeito, usa neurociência, neurolinguística e você sai mexido mesmo. É verdade isso daí. Só que igrejas que trocam o evangelho por frase de efeito não têm a verdade, irmãos. Você pode sair satisfeito, maravilhado de um sermão desse, mas você não sai salvo de jeito nenhum. Você não sai salvo. Você também não sai querendo ser salvo também. É um risco muito grande. Isso eu estou falando porque a gente que é ancião, a gente escuta algumas coisas de pessoas que estão visitando outras igrejas para conhecer outras doutrinas. Isso é um perigo muito grande. Porque essas igrejas vão mexer com você emocionalmente. E Deus, irmãos, Ele não quer mexer comigo, com você emocionalmente. Ele quer me salvar. É diferente. Ele me quer do lado dele, quer você por toda a eternidade. Agora, essas igrejas aí, ela mexe com você emocionalmente para tirar de você depois. Hoje de manhã eu estava lendo no Chrome, no Google Chrome ali, né? Google Chrome, acho que é isso mesmo. Aquelas notícias que vêm, né? Tal igreja está tendo um bombardeio de processos porque os seus fiéis querem receber as doações que deram há 10, 15, 20 anos atrás. Que eles estavam abalados emocionalmente, estavam abalados psicologicamente, e a igreja usou isso como instrumento para que a pessoa pudesse doar a única casa que tinha, o único meio de transporte que tinha, até a empresa que tinha. E em algumas situações, essas igrejas estão tendo que devolver. Estão tendo que devolver. Olha só para vocês verem. Né? Eu estava lendo hoje que um homem doou o único ônibus que ele tinha para o trabalho dele. Ele transportava pessoas para um canteiro de obra. Ele doou, tinha perdido um filho, perdeu a esposa num acidente, e aí ele doou. E nunca mais conseguiu se restabelecer. E agora a justiça devolveu para ele, não o ônibus, mas o dinheiro para comprar um outro ônibus. E a igreja entrou com vários recursos em várias instâncias, ganhou alguns, perdeu em outros, e na última instância perdeu, tem que devolver o dinheiro do ônibus para ele ressarcir os 12 anos que ele ficou sem trabalho ainda. Olha, só para você ver. Então, por que você vai se aventurar lá fora para depois ser mexido emocionalmente com você, ser depenado talvez, né? Sendo que Deus só quer te salvar aqui dentro. Só isso que Deus pede para você. Irmãos, terminando o chamado cristão. Eu não posso deixar de falar tudo isso sem falar para quem nós fomos chamados. Né? O nosso falar seja... Aqui, espera um pouquinho. Remédio e não veneno. Provérbios 18 nos diz o seguinte, coloca lá para a gente, João, por favor. Eu vou lendo aqui, tá? Provérbios 12, 18 diz o seguinte, há quem fale com uma espada, fere, mas língua do sábio traz saúde. Né? Alguém que cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é
medicina. Que o nosso falar, irmão, seja remédio. Não seja aquele que botou lenha na fogueira, aquele isqueirinho, aquela fofoquinha dentro da igreja. Isso é um tipo de linguagem também. Nossa palavra possa ser instrumento de cura, não de dor. As nossas palavras, irmãos, em Provérbios 15, versículo 1 e 15, versículo 23, que sejam palavras que edificam, né? Vamos ler lá, por favor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E 15, versículo 23, João, por favor. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Olha, quantas vezes você e eu também tive a experiência de escutar algo na hora certa, algo que te acalmou, que te concedeu paz no coração, que te motivação, alegria, esperança. A palavra no tempo certo é a melhor arma que nós temos como cristãos, irmãos. Para concluir, nós temos que falar com clareza. Fale com verdade a verdade. Fale também com amor. Não aponte o dedo na cara de um ou de outro, dizendo o quanto ele está errado. Mas mostre o quão Deus a ama. E quanto você ama também, ao ponto de estar orientando essa pessoa. Olha, não faz isso. Mas não acuse. Fala, você é um pecador, você faz isso, você faz aquilo. Isso só vai afastar as pessoas. Fale com um propósito eterno, irmãos. Sabe, chegou na minha escola uma pessoa adventista lá. E as pessoas, os meus amigos estão lá de 12 anos já lá, né? Desde 2012 eu estou lá. E as pessoas falam assim, Ézer, como você é diferente das pessoas, né? Eu já estou com raiva das pessoas. Nossa, falava assim, estou com raiva. Eu olho, para não ficar com raiva, eu olho para você. Nós dois somos adventistas. Mas você não pode esfregar a verdade na cara das pessoas, irmãos. Você não pode esfregar a verdade na cara das pessoas. Você não pode abrir um livro e a pessoa está ali fazendo uma coisa com o notebook aberto assim, colocar o livro na frente do notebook e ficar assim, olha, lê aqui para você ver, lê aqui para você ver. Você não tem o direito de fazer isso. Nós temos que falar com a linguagem do amor. Com a linguagem do nosso corpo, do nosso ser, do nosso eu. O André está falando que lá no emprego dele, todo mundo fala assim, essa comida aí não rumina, então ele não come, né? Leva na esportiva. Né? Como ele tem levado, eu também tenho. Mas se alguém falou que essa comida não rumina, ou é feito de animal que não rumina, né? É porque ele está mostrando essa mensagem. Essa linguagem está sendo entendida. Sabe, irmãos? Seja no púlpito, em casa, no trabalho, na internet, nossas palavras devem carregar a luz do reino. Não podemos salvar o mundo inteiro e nem vamos salvar o mundo inteiro mesmo. Nunca vai acontecer isso daí. Mas podemos restaurar a santidade da nossa linguagem. Essa semana, eu falei com o meu vice-diretor, na mesa, ele fazendo Ele fez ali uma encenação combinada com outro professor, em que os dois se estressaram ali, parecia que ia brigar mesmo, mas era uma encenação. E falando sobre o poder da linguagem mansa, da linguagem da comunicação não verbal. Comunicação que você está em paz, você está calmo, está tranquilo. E mesmo quando venha com faca e pontas e lanças para você, você derruba a pessoa com a calma, com a tranquilidade, né? E ele estava exaltando o ser humano. Aí eu levantei a mão e falou, que alguém quer falar? Eu falei, eu quero falar. Nós somos maus, cara. Mas como assim, professor? Nós somos maus, cara. Você não tem ideia. Nós jamais vamos ser bons. Nós temos que lutar para ser bons. Mas dá um exemplo, professor. Falou, Nepal, país mais pacífico do mundo. O que aconteceu com o Nepal agora esses dias? E ele é todo esotérico. Esotérico mesmo. Ele não é cristão, ele é esotérico. As camisas cheias de mantras, cheias de escrita sânscrito, coisas, mandalas, tudo assim. Todo dia ele tem uma camisa diferente. E ele não teve argumento, irmãos. Eu falei, e eu já fui assim
Não para derrubar ele, mas a ideia. E a camisa dele naquele dia estava com sânscrito lá. E eu falei assim, o Nepal não é o país mais, o Tibete não é o país mais pacífico do mundo? Mataram uma mulher queimada dentro da casa. A mulher do primeiro-ministro. Mulher pedindo por socorro, por ajuda. Queimaram, vibraram e festejaram com ela morrendo queimada. Foi essa semana que passou lá. Nós somos maus. Irmãos, nunca se esqueça disso. Nós somos maus. É Deus que nos concede a graça de nos tornarmos bons, porque Ele que nos concede isso, irmãos. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. E se nós não nos policiarmos sobre isso, nós vamos revelar a nossa maldade mesmo nas pessoas. Terminando, nós não sejamos crentes de bancos, vestindo uma máscara e fingindo ser cristão, e fingindo ser um bom adventista do sétimo dia. Que possamos fazer aquilo que nós fizemos aqui hoje, irmãos. Acolher as pessoas. Porque as pessoas todas são filhos de Deus, e todo Deus quer salvar todas, independente. Ah, mas tem um irmão ou outra irmã que ainda faz isso ou faz aquilo. Eu falo, olha, foi o tempo que eu ficava criticando essas coisas. Hoje eu já escuto por um ouvido e já solto por outro. Eu aprendi a fazer isso. Claro que a gente tem uma responsabilidade de orientar e de dirigir a pessoa, mas não do jeito que eu era no passado. Todos nós temos a oportunidade, e só quem pode julgar é Deus. Que nós possamos passar a linguagem do amor para todos aqueles que nos rodeiam. Amém, irmãos.